Pessoal, só para finalizar essa nossa primeira aula de pré-processamento de textos, tá? Utilizou como que eu uso o scikit-learn para gerar a nossa representação estruturada. A gente viu que a gente pode fazer os nossos próprios pré-processadores utilizando NLTK, Space. O Mason tem mais uma biblioteca que é muito interessante, né? Mas que vai conter aí todo o conteúdo que já foi passado anteriormente. Ela é uma biblioteca bastante nova, então como a gente já está com o limite da aula bastante estourado, eu vou apenas apresentá-la no seu próprio site e deixar algumas coisas, apontar algumas coisas que eu acho muito interessante desta biblioteca, que seria um diferencial em relação às outras bibliotecas. Tá? Se a gente procurar aqui text blob no Google, Simplified Text Preprocessing, uma biblioteca muito legalzinha. Tá? Aqui ele dá alguns exemplos de uso já de cara. Tá? Portou o text blob, gerou um text blob do texto. Se você puxar as tags, já fica tudo dentro do objeto, então ele é bastante semelhante ao Space. Né? Então aqui já tem o objeto, a sua função, igual a gente já viu anteriormente, né, com o POS tag. Frases nominais, ele já identifica também. Sentimento da sentença, se é uma sentença positiva, falando bem ou mal de alguma coisa, ele já tem um analisador de sentimento embutido dentro dele. Mas uma das coisas que eu mais gosto dele, que eu acho que diferencia dele, word and phrase frag, essa extração de enigrama. Então a gente já viu tudo isso daqui, tokenização e etc. Uma das coisas que eu acho mais interessante nele é esse do spelling correction, e ele tem um tradutor também. Só que esse tradutor você não consegue fazer tradução em massa, porque ele fica consultando o Google Tradutor e você tem um limite de consultas para fazer, tá? Mas aqui tem o guiazinho dele, eu vou só mostrar aqui um deles, o spelling, spelling tá? Correction, que eu acho bem legalzinho dele. Cadê, spelling correction, ele deu um texto aqui. I have a good spelling, ele mandou corrigir a frase, o have estava escrito errado, o good também, tá? Então ele já tem um spell checker, se não bater com o spell checker dele, ele já faz a tradução para aquela que ele acha o mais correto, tá? E aqui ele tem um spell checker, né, o método spell check em si, que você dá uma palavra para ele, tá? Então ele gera, em vez do text blob aqui, ele gerou o word e manda verificar, tá? E ele vai dar um score de corretude da palavra, tá? Então se esse score tiver alto, 1, tá? Isso significa que está correto, se não, estaria incorreto, tá? E aí tem várias outras funcionalidades, contagem de palavras, frases, enfim, tudo que a gente viu anteriormente tem aqui também. Tudo bem? Desculpa. Aqui no spell check eu falei uma besteira, tá? Ele dá a hora que você chama o spell checker, tá? Ele passa, se tiver errado, qual que é a palavra, tá? Mais adequada e o score, a chance de ser aquela palavra. Tá, vou colocar aqui fazer esse exemplo rapidinho pra gente ver, o notebook. Lardinho, hein? Foi. Pegar a palavra, dar o spell check dele. Está conectando na máquina virtual. Meu filho, eu sou uma besta mesmo, né? O mesmo exemplo que estava lá, vou trocar esse cara aqui para Intelligence, para ver que ele vai retornar para a gente. O mais provável, com 100% de chance, é que essa palavra aqui seja o intelligence. E se eu colocar a palavra certa? Intelligence. Tá? Vai
retornar a própria palavra. Então você pode verificar se aquilo que ele está retornando bate com a própria palavra. Tá? Se eu colocar artificial, tá? É artificial com 100% de chance de ser essa palavra. Ok? No caso, a recomendação que ele está dando. Beleza? Então, isso é demais, que vamos dizer assim, mais diferente, né? Obviamente que o uso dele muda um pouquinho nos objetos que você vai gerar, mas de certa forma muito parecida com o Space, tá? No geral você tem um objeto geral para você passar o texto inteiro, que é o text block. E aí, se você quiser fazer algumas operações individuais, vamos dizer assim, em cima de palavras, de sentenças, etc., você vai ter os objetos específicos aí, como nesse caso aqui é o Word, beleza? Do mais, pessoal, passando aqui os materiais complementares que eu deixei para vocês, deixei as bibliotecas aí de cada uma delas, algumas questõezinhas aqui de diferença envolvendo lematização, de algoritmos das próprias bibliotecas, né, com várias bibliotecas em Python. Eu dei a motivação de construir um sistema de perguntas e respostas utilizando classificação, deixei um tutorialzinho aqui para vocês também, um esquema de peso TF-DF com várias variações, com variações, tá? De como que a gente normaliza os pesos, que tem aqui na entrada da Wikipedia, o phrases do Genshin, sistemização versus radicalização, um tutorialzinho bem legal, tutoriais do uso do NLTK. Assim, na prática, tá, eu uso o NLTK. Para fazer as demonstrações de aula eu uso isso, por isso que é muito mais rápido, não tem que ficar importando um monte de coisa. Tá? Mas enfim, o Space é bom também. Tá? Deixei aqui Scikit-Learn, ou Space, cada uma das bibliotecas que a gente utilizou. Tem também aqui sites de 2 laboratórios, no qual fiz o meu MSc, TCC, mestrado, doutorado, que é o Laboratório de Inteligência Computacional da USP. Tá? Se vocês entrarem nesse site, vocês verão os trabalhos mais recentes dos professores desse laboratório, em que a maioria trabalha com mineração de textos. Tá? Então vocês verão muitos trabalhos interessantes e atuais na página desse laboratório. E o outro é do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, sediado no ICMC USP também, e que tem vários recursos e publicações também referentes a processamento de linguagem natural voltado para o português. Tá? A maioria dos recursos que a gente fez foi em inglês, por questão de facilidade, mas lá tem muitos recursos em português disponíveis para ser utilizado. Inclusive, na próxima aula nós faremos uso desses recursos. Tá? Aqui tem a imagem do dia, já aproveitando no tema de processamento de linguagem natural. E nas referências aqui, eu atento aqui, eu destaco algumas, tá? De colegas, que eu já li o trabalho e de fato acho muito interessante. Por exemplo, da Marlene Corrado, que ela analisa o efeito aí das simplificações de palavras. Então, além da sistemização, a gente viu que inclusive tem diferentes algoritmos para fazer isso daí, da lematização, e também tem a substantivação, que eu nem cheguei a falar, mas tem uma forma de simplificar termos também, que é a substantivação, tudo isso voltado para o português. É bastante interessante o trabalho. Na parte de seleção de atributos, lembra que eu falei, a gente vai cortar aqui por DF, mas existem outras formas de cortar esses termos de maneira supervisionada, né, baseado em frequência máxima, frequência mínima, contribuição do termo na coleção, etc. Então tem esse trabalho do Bruno Nogueira, professor lá da Facom, também bastante interessante esse trabalho. Essa questão de extrair sequências de palavras, ou trabalhos para fazer isso daí, eu trabalhei com algo parecido, aqui não sei a acentuação na referência, não sei porquê, que eu percebi. Mas enfim, eu trabalhei bastante com essa questão de representação de textos no meu mestrado. Estava indo, mas tem alguns trabalhos históricos aí bastante interessantes. Aí você pode pegar também, se quiser trabalhos mais recentes, ver os trabalhos que eu cito dentro da dissertação também. Vários outros trabalhinhos, né, envolvendo a questão de representações, envolvendo sintaxe e semântica dos textos. A gente vai tratar mais sobre semântica mais para frente. E por fim, tá, fazendo um jabá próprio pessoal, novamente, tá, desse que vos fala, eu trabalhei com uma outra forma de representação de textos, além dessa do espaço vetorial que a gente viu na aula de hoje, que é baseada em redes, tá, mas para quem quiser um pouco mais a fundo, não só sobre redes, mas o espaço vetorial em si, tá?
Dentro da tese tem um capítulo aqui que é representações de texto, estruturas computacionais para a classificação de texto. Inclusive tem uma seçãozinha aqui específica sobre o modelo espaço vetorial. Ok? Então é isso. Tá disponível online essa tese, é só procurar pelo nome tese USP que vai aparecer aí para vocês, tá? E até a próxima aula que a gente vai dar continuidade, tá, a gerar essas representações de texto no espaço vetorial, mas de uma maneira bem mais, não vou dizer que é mais legal, mas diferente e que vão ter resultados bem interessantes, tá? Com esse uso das representações por meio de embeddings. E a gente vai ver o que são essas embeddings na próxima aula. Então até lá.